Boa tarde, internautas do Gazeta Online. A gente trouxe aqui a redação hoje, literalmente um príncipe. Ele é da família real brasileira, veio a Vitória lançar Por que o Brasil é um País Atrasado, um livro de sua autoria. Ele vai fazer uma noite de autógrafos amanhã na Saraiva do Shopping Vitória, a partir das 19 horas. É um evento aberto ao público. Aberto ao público. E eu acho que nada melhor do que começar te perguntando por que o Brasil é um país atrasado. O Brasil é um país atrasado relativo à nossa potencialidade. Nós temos um potencial muito superior à nossa realidade. E o que está nos atrasando, o que está segurando o freio na nossa sociedade, o freio na nossa economia, é a nossa organização de Estado e as nossas políticas econômicas que a gente adota em função disso. Então não é nada relacionado à nossa cultura ou ao brasileiro per se como comportamento. Nós temos um comportamento e uma cultura até condizente com, e até superior, na minha opinião, a muitos países desenvolvidos. O que a gente não tem é uma organização de política que se condiz com o país desenvolvido e que nós já somos de fato em termos econômicos e sociais. Então a gente precisa destravar isso, né, e passa por uma reforma política muito ampla. Você que nos assiste pode enviar perguntas aqui que ao longo da conversa a gente vai mandando. Apesar de o país hoje não vigorar mais, né, como um regime monárquico, todo mundo tem essa curiosidade de continuar sabendo como está a família real, quem são, o que comem, onde vivem. E como é que é? Você trabalha, você faz o quê? Tem filhos, é casado? Sim, eu sou empresário do setor de motopeças. Recentemente até vendi minha companhia para uma funcionária que está muito feliz com essa compra. Eu não estou tão feliz assim porque a situação econômica do Brasil está melhorando, e então ela está comprando a empresa no momento certo. Mas todos da família trabalham, são, aliás, há 130 anos que estão fora aí da questão política do Brasil. Então tem vidas independentes, não vinculadas aí com nada que é político, não tem vínculo nenhum com o governo, com o Estado, com nada. Então o ramo legítimo do qual eu pertenço é o ramo de vassouras, né? A linha sucessória legítima já está estabelecida, então vamos manter assim, né? Acho que não precisamos mexer nisso, ficar muito mais, dar muito mais confiança e credibilidade. Agora, a família é uma família brasileira. É uma família que vibra, que sofre com tudo que o Brasil proporciona de emoção. Então, temos aí um contexto muito contemporâneo aí no quesito como é a nossa vida. Então, tem uns que gostam mais de música clássica, outros que gostam até de forró e de algumas músicas mais populares. Então você tem de tudo dentro da família. É uma família, normal. É normal. E é normal sair na rua, não tem problema? É normal absolutamente tudo. É uma síntese do que é de fato brasileiro. Então temos aí uma família bem brasileira, bem envolvida com a questão brasileira e com, acho que talvez um diferencial, se eu puder colocar dessa maneira, é que tendo em vista que a nossa história tem sido sufocada e a nossa civilidade tem sido sufocada debaixo de várias narrativas aí não muito produtivas em termos de construção de sociedade, a nossa família meio que preservou essa visão histórica dentro dela mesma. Então a nossa emoção de ser brasileiro talvez seja diferente, porque a nossa consciência histórica tem sido preservada. E eu acho que isso afeta um pouquinho, diferencial, como é que eu vejo talvez alguns dos meus colegas da minha idade que estudaram comigo, como é que eles se posicionam a favor ou contra algumas pautas políticas e referente à soberania nacional, referente à sociedade brasileira. Então a gente tem uma visão um pouco mais aguerrida com relação a esses assuntos, mas esse seria um grande diferencial, talvez o mais notável nesse ponto, mas a exceção desse ponto, estamos aí no contexto brasileiro. O príncipe já me adiantou que é a primeira vez que ele veio ao Espírito Santo e já tem um internauta aqui perguntando o que Vossa Alteza achou da cidade de Vitória. Maravilhosa, surpresa muito agradável. Eu até convivo com pessoas, aí meu eixo de convívio é pessoas do Rio, pessoas de São Paulo. Nasci no Rio, mas minha mãe é de São Paulo e cresci toda a minha vida em São Paulo, então eu vivo naquele eixo e basicamente quando tem notícia ruim do Brasil,
pessoas do Rio de São Paulo que podem falar, vou sair do Brasil, vou embora. Eu falei, não, vamos para Vitória. Eu vou começar a convencer ele a vir para Vitória. Exatamente. Não, vamos considerar outras cidades aqui, tá bom também. Agora, falando do título, né, da família real, tem muita gente que tem essa, eu não sei se é lenda, e agora você vai poder esclarecer, de vínculos da família real brasileira com a família real holandesa, por exemplo. E aí, como é que é? Tem uma comunicação entre as famílias reais? Tem um grupão no WhatsApp? Como é que vocês se comunicam? Tem grupos de WhatsApp, sim. Mentira, sim, sério? Sim, mas relativo à família brasileira aqui e alguns primos da Europa, sim. Alguns esses vinculados à família, ex-famílias reinantes da Europa e algumas reinantes também. Da holandesa especificamente, eu não sei, talvez algum outro membro da família possa ter, mas eu não tenho. Eu tive um contato com o falecido Friso Van Noronha, que estudou comigo, né, mas é mais por aí que eu tenho contato com ele. Ele tinha minha idade, ele faleceu faz pouco tempo. E era uma pessoa incrível em termos de intelecto e trabalho, capacidade de trabalho, era muito envolvido em investimentos na Holanda. Então, enfim, temos aí, em função das nossas afinidades, na nossa vida profissional, a gente acaba criando esses vínculos extra o vínculo formal que existe de hereditariedade. Então, é uma coisa mais natural, não é tão formal assim quanto a gente imagina. Isso é legal, né? Apesar de você já ter falado que não tem conexão com a política atualmente, não tem como a gente te chamar aqui, conversar com você e não falar de política. E até é uma demanda aqui, todos os internautas estão em polvorosa querendo saber o que você acha da reforma da Previdência, da reforma de todas essas reformas políticas pelas quais o Brasil está passando, né? E até te perguntando se você tem candidato para 2018, se aliaria a Bolsonaro. Quais são esses? Olha, com relação a fazer política, eu acho que eu já faço política, mesmo como cidadão, não vinculado aí a alguma movimentação política, eu não fui eleito, eu participei até em coleta de assinatura para um partido que foi constituído agora, que não tem nenhum deputado federal, não tem nenhum senador nem nada, então efetivamente eu já faço política, né? Só que não é uma política partidária, é uma política em favor do Brasil, em favor da sociedade brasileira. Tento pontuar aquilo que eu acho que é o certo para a sociedade brasileira no momento atual. Com relação às reformas e tudo isso que está passando no Brasil, não tenha dúvida que nós vivemos um período de alta instabilidade política. Alta, isso que estamos vivendo é alta instabilidade política. Não sabemos para que lado vai a carruagem a partir das eleições de 2018. Então você tem um contexto em que tivemos um impeachment recentemente, extremamente condizente com uma vontade popular bem ampla, e foi legítimo do ponto de vista constitucional. Agora, no meu ponto de vista, naquele momento, isso não é constitucional que eu vou falar, mas naquele momento deveria ter havido eleições gerais, tá? Porque assume um vice que popularmente não é legítimo, tem legitimidade de jure, que é a legitimidade do papel, mas não tem legitimidade de fato. E ele abraça reformas. O que eu diria das reformas? As reformas, bom, entendendo o problema é que temos um Estado que faz muita coisa, está envolvido em muita coisa, desde venda de gasolina até proteção de soberania nacional. Está errado isso. Então o Estado se envolveu em uma abrangência de atividades muito além do seu propósito. A Previdência é não deveria ser propósito do Estado, ou seja, da Federação, de proporcionar Previdência. Poderia haver, na minha opinião, planos de previdência locais, um município ou talvez um Estado membro, mas não a federação. Porque, por definição, qualquer plano nacional que você faça de qualquer coisa, plano nacional de segurança, plano nacional de previdência, plano nacional de saúde, é medíocre. Eles só entregam benefícios à média. Então nunca vai haver excelência e nunca vai haver um refino à diversidade que existe no Brasil.
O Brasil tem 5.500 municípios e dentro de cada município há várias comunidades. Como é que você vai entregar exatamente o serviço que aquela comunidade vai querer de um ponto de vista central de Brasília? Impossível. Mas você avalia que de nenhuma forma o governo federal consegue dar uma assistência nesse sentido? Não, o governo federal, a única assistência que o governo consegue dar ao governo federal é proteção nacional, soberania nacional, Exército, Forças de Segurança, Polícia Federal, Ministério Público. A segunda coisa é justiça, temos que ter uma lei uniforme em todo o território nacional. Então aí entra todos os juízes, uma série de Tribunal de Contas, uma série de ajuizados aí que existem. E a ordem pública, né, a ordem do funcionamento das instituições, né, que são das instituições democráticas, não só do governo federal, mas as instituições democráticas dos Estados-membros. Acaba por aí. Não é, quando você tem um plano nacional de qualquer benefício social, você entrega mediocridade. Não tem como você homogeneizar. É isso que a gente precisa entender. Então temos que ter um ímpeto descentralizador muito mais forte e condizente com a nossa natureza federalista. O Brasil é diversificado, ele tem que ter união sim, naquilo que é de fato importante para manter a união. No entanto, tem que ter muita abrangência e absorção de diversidade, mais poder local, para poder atender essa diversidade de necessidades locais. Então, nesse contexto, sou favorável ou não a uma reforma da Previdência. Então, nesse contexto, a gente está falando de uma reforma de um carro que eu nem gostaria de ter. Eu não gostaria de ter um carro federal, uma Previdência federal, estatal, obrigatória, na mão do governo federal. Já acabei de definir. Então, na minha opinião, vivemos uma loucura de uma loucura, para ser sincero. Se é que eu poderia ser mais claro aqui. E para 2018 tem candidato? Olha, eu tenho pautado, o livro pauta bastante as reformas de Estado. Eu tenho visto, tem que fazer uma distinção aqui muito importante. No primeiro capítulo do livro eu já falo sobre isso, é a distinção de Estado e governo, e que a maioria dos políticos e dos candidatos hoje defendem pautas políticas, né, em termos de economia, política social, política de governo. E isso não é o que eu represento. Eu represento uma visão de Estado. Nós temos que ter uma outra visão de Estado. É um Estado que não pode intervir em absolutamente tudo. É um Estado que não pode permitir populismo. É um Estado que não pode permitir interferências nas nossas famílias, descentralização de poder para as comunidades. Então, é isso que é a minha proposta. Essa proposta é apartidária. Ela não é uma proposta partidária. Então, se eu for dar apoio a um partido ou outro, a um candidato ou outro, eu vou partidarizar um tema que é de abrangência nacional e é de abrangência basilar, ou seja, toca diretamente de como é que a gente se organizou na nossa Constituição. Então, isso acho que responde a tua pergunta, isso eu estou dando apoio. Responde. Mais cedo eu mesmo conversei com a editora de política de A Gazeta, Samantha Nogueira, e ela também sugeriu alguns questionamentos para que a gente levantasse aqui. Sim. E o maior deles eu acho que foi, entre nós dois, como seria essa volta da monarquia, se é isso que você sugere, como que conseguiria reimplantar um regime desse no país? Sim, o livro não trata disso, tá? O livro trata de entender os pilares de sustentação de um Estado de Direito de verdade, um Estado de Direito estável, que permite liberdades individuais, que permite a proteção da família, da poupança da família. Então, essa que é a organização de Estado que a gente precisa ser voltado. Agora, Estados de Direito, existem duas opções. Existe Estado de Direito como uma república, existe Estado de Direito como uma monarquia. Na minha opinião, tanto uma república parlamentarista, em que um presidente seja eleito por voto popular e um primeiro-ministro também seja eleito por voto popular, ou seja, tem dupla legitimidade, é uma proposta estabilizadora para o Brasil de hoje. A proposta monárquica nada mais é do que tornar esse presidente, que seria no caso o chefe de Estado, um poder monárquico. Agora, ele não teria menos ou mais poderes do que se fosse organizado no modelo republicano.
Então, eu acho que é necessário a gente entender que já uma organização de Estado condizente a uma futura, eu diria que isso é uma evolução, não é restauração monárquica, mas é uma evolução monárquica. A gente pode evoluir para um sistema monárquico. E porque temos que retomar o fio da meada de como os países desenvolvidos do mundo se organizam. Nós, quando houve o golpe da República, nós eliminamos o quarto poder. E o quarto poder é essencial. Os países desenvolvidos mantiveram o seu quarto poder, refinaram o seu quarto poder e hoje estão aí numa situação de desenvolvimento muito superior a nós, que naquele momento eliminamos um quarto poder e voltamos atrás na história e ficamos só com 3 poderes. Então, com 3 poderes, nós vemos que não se estabiliza a ordem pública, você não estabelece legitimidade, e então você tem um problema de estabilização gravíssimo. Então, eu diria que é um progresso, há uma evolução monárquica, e esse progresso pode passar, sim, por um momento republicano ainda, em que nós tenhamos um presidente eleito com parlamentarismo, mas, sobretudo, federalista, ou seja, bastante descentralização de poder. Então, de fato, a organização central seja menos atuante na coisa pública local como ela é hoje. Então, acho que a gente tem que abraçar o princípio de subsidiariedade, né? Ou seja, o governo de baixo para cima. Você falou aí de outros países, né, e de outros países que adotam esse modelo monárquico. A Inglaterra, por exemplo, e até tem internautas aqui que estão comentando sobre ela, a Inglaterra. Você não acha que existe um custo muito elevado para manter a família real, que até é uma questão que a população reclama? Você acha que aqui no Brasil conseguiria manter um modelo como aquele? Olha, primeiro, o fato não é esse. O fato é o contrário. O fato é que é mais caro você manter um presidente. E também que você tem que manter todos os ex-presidentes. Então, na vida de um monarca, você tem aí 4 ou 5 presidentes que você está mantendo, o custo é exorbitante. Então, esse cálculo aí, eu não sei de onde que essa pessoa tirou essa afirmação, mas em todos os estudos aí que nós temos vinculado, aí bastante do movimento monarca que tem vinculado, é um estudo bem embasado em custo de fato. Até compararam a monarquia espanhola com a monarquia, com repúblicas que existem pelo mundo. Então, é extremamente mais barato, né, você manter uma família real. Agora, ninguém falou de remuneração aqui. E eu vou dizer, eu sou o primeiro a dizer, eu sou a favor de um poder moderador não remunerado. Por que não? Porque nós não estamos na ordem pública há 130 anos. Por que agora vai ser remunerado? Porque agora voltou o poder. Nós temos que antes ter o poder cívico, ou seja, ser de relevância cívica, que de fato, o que nós estamos propondo, o que nós estamos vendo, a nossa vontade de defender a sociedade brasileira e o território nacional é legítima. Isso não precisa ser remunerado, isso pode ser do ponto de vista de um cidadão fazer isso. Então que sejamos aí um primeiro cidadão nesse contexto, mas que a gente consiga ter alguns freios na loucura da instabilidade, que não nos deixe cair nesse pandemônio que vivemos, aí sacrificamos gerações futuras, não só em gerações de poupança, mas gerações de vida. As opções que nós temos hoje, vários pais aí com filhos querendo um primeiro emprego, qual é a visão que ele tem de Brasil futuro? Isso não é estável. Então, se tiver um poder cívico não remunerado, como sendo um poder moderador, melhor para nós, porque daria uma estabilidade muito mais legítima ainda. E a remuneração que existe dessas monarquias na Europa é antiquíssima, porque o vínculo deles, a terra, toda a conquista da terra, o território, vem lá da alta Idade Média, né, nos primórdios da formação do Estado naquele momento. Então eles eram originalmente os guerreiros, que eram os mais fortes, a maioria dessas famílias. Então, como você desvincular do direito à propriedade desse pessoal, que agora se limitou a um poder representativo, né? Então a gente já pode dar um salto evolutivo, por isso que é uma evolução monárquica, um salto evolutivo para um contexto moderno. Se você for ver a maioria das monarquias hoje, a maioria dos monarcas não vive na luxúria. Apesar da pompa e circunstância dos cerimoniais, eles vivem uma vida de classe média, eles estão inseridos num contexto de vida de classe média condizente com o seu povo. Essa que é a realidade das monarquias atuais. Então, existe um mito aí de que monarca, já imagina um contexto absolutista, que já está errado, e cheio de pompa e circunstância e privilégio. Então isso
Tudo isso tem que ser desmistificado, é por isso que ainda tem alguma evolução para ser feita aí nesse quesito. Hoje a gente tem um problema muito grande que se chama carga tributária no Brasil. A gente sabe que a nossa é uma das maiores do mundo. E na monarquia, como é que isso fica? Você acha que consegue melhorar? Olha, a monarquia nada mais é do que uma organização de Estado. De novo, isso aqui é separação de Estado e governo. Tá? Então, a monarquia é uma monarquia parlamentarista, seria uma organização de Estado diferente da que temos hoje. Né? Agora, nós da família temos opiniões políticas também. Né? Eu, sobretudo, a minha opinião política em termos de governo é que temos que ter uma carga tributária ínfima. Aliás, temos que entender o porquê que existe tributo. O tributo é para que nós, como sociedade, quando falhamos como sociedade, quando a sociedade não consegue fazer por conta própria, aí pedimos ao governo para que faça por nós. Então, quanto mais alta a carga tributária, maior é a nossa falência como sociedade. Nós, intrinsecamente, estamos dizendo, nós não somos capazes de fazer por conta própria, eu preciso delegar isso para o governo. Então, temos que nós, como sociedade, assumir a responsabilidade de melhorar as nossas comunidades, como empresários, como professores, como uma série de atividades que nós podemos fazer em sociedade livremente, para que o governo não surja, para coletivizar uma série de coisas. Então, é isso que nós temos hoje. Temos uma sociedade totalmente acuada, inativa, para fazer benefícios e para agir em prol de si própria, e temos um governo que faz tudo. Então, temos que sair desse contexto. E quando você tem essa transição, aí a carga tributária some, porque o governo começa a fazer menos. E é isso que eu acho que precisa acontecer. Não só o voluntariado, mas quem vive em país de uma base de Estado liberal, que eu diria que seria a minha proposta, entende muito bem isso. O Estado não quer fazer, ele quer que a sociedade faça. Então ele dá descontos tributários à medida que a sociedade demonstra, ou a família, ou a pessoa que está preenchendo lá o imposto de renda, demonstra que ele doou, que ele fez, que ele executou, tudo em prol de um benefício mais coletivo. Então a carga tributária para esse que fez alguma coisa é bem baixa. Então eu já vivi nos Estados Unidos, você chega a descontos, dependendo da sua renda, você chega a descontos de imposto de renda que vai na fonte é de 25%, 27%, você pode cair para menos de 10%, dependendo da sua atividade em prol e doações que você faz em prol dessas entidades não governamentais que agem nas comunidades. Então, essa dinâmica que precisa se mudar. Então, mas para isso precisamos de uma reforma tributária também bem ampla, porque o governo não vê dessa maneira. Ela não vê que a pessoa, que o cidadão brasileiro é bonzinho. Ao contrário, ela vê que o brasileiro é um malvado, sonegador. Está errado também. Então, temos que fazer uma reforma tributária, não só do ponto de vista de Estado, de governo, mas também do ponto de vista empresarial. Reforma para as empresas, eliminar as cascatas de impostos, entender, abaixar algumas barreiras tributárias à medida que você vai abaixando os tributos para as empresas, abaixar também tributo de importação para que haja sempre competição. Então, esse é um novo contexto. Então, e aí você falando dessas questões mais liberais, né? O internauta Antônio está aqui perguntando: Luiz, como conciliar a concentração de poder de uma monarquia e as ideias liberais que você defende? Exatamente porque a monarquia não concentra poder, é esse que é o contexto. A monarquia, o poder moderador já na sua criação, que é o poder de chefe de Estado, traduzindo para o português do século XXI, realmente não governa em nada, ele estabiliza. Ele se envolve quando há necessidade de estabilização, quando um órgão ou outro falhe, ou um órgão ou outro abusa de seu poder. Então, é assim que funciona o poder estabilizador do poder do chefe de Estado. Então, não existe concentração de poder aí nessa noção, aí, não condiz aí com a proposta. Tem uma outra internauta aqui que quer saber se o STF, na sua opinião, é motivo de orgulho para o país. Nós tivemos aí um novo episódio, né? Olha, então, essa semana. Então, o que acontece? Você tem um judiciário. Olha, isso aqui é extremamente importante. Eu até fiz um post hoje de manhã, porque eu estava vindo para cá e
estava matutando ainda o que aconteceu aí na votação Primeiro, um judiciário independente. No último capítulo do meu livro eu faço um balanço do que é o Brasil hoje, em termos de estamos bem, estamos mal, e uma das coisas que aponta para o que estamos mal é que o nosso judiciário não é independente. E é basilar de qualquer democracia, de qualquer Estado de Direito de verdade, ter um judiciário independente, um judiciário técnico, que vai avaliar as leis e que fará com que as leis sejam a linha mestre, e não um parecer de eu não posso chamar eles de juiz do STF, porque eles não se comportam como juiz do STF. Eles se comportam como o que são. Eles são indicados de partidos e de representantes de grandes oligarquias partidárias, né? Você tem juízes lá que vieram através do Collor de Mello, juízes que vieram através do Fernando Henrique Cardoso, juízes que vieram através do Lula e juízes que foram indicados pela Dilma. E cada um defende a sua facção, a sua ideologia, ou grupos que, de certa maneira, eles ainda participam, ou querem ver ganhar, querem ver bem. Então ali não é juiz, ali é mais quase que um corpo político, né? Então temos aí um poder judiciário não independente, ou seja, totalmente dominado por um jogo partidário. Então nós temos aí um problema gravíssimo no nosso STF. A nomeação para juiz precisa ser revista. Isso urgente. Então faz parte de uma grande reforma política. Claro, dentro do sistema judiciário tem pérolas, como pessoas como o juiz Sérgio Moro, como os 3 avaliadores, comendadores que no TRF4 são heróis nacionais por terem feito uma análise técnica baseada em fatos e dados e aquilo apresentado, e não política do contexto do que vai acontecer com a sociedade, como está o Celso de Mello lá se pronunciou, infelizmente se pronunciou, deveria ter ficado calado. Então nós temos aí dentro do judiciário, temos luzes de esperança, até isso dentro do próprio Estado brasileiro, vários funcionários públicos que entendem isso que eu estou dizendo, que são pessoas de bem, querem ver o bem prevalecer, mas tem outros que são partidários e querem jogo de poder, querem jogo de interesse. Então esses temos que eliminar do sistema, temos que eliminar os apelos classistas e oligárquicos de vários segmentos que hoje estão no Estado, em todos os níveis, tanto no nível federal, nível estadual e nível municipal. Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem o lançamento do livro, lá para quem quiser entender um pouquinho mais, ler um pouco mais, né? Exato. Tem uma noite de autógrafos, o Príncipe vai estar lá. Numa próxima oportunidade você volta aqui para conversar mais com a gente. Sempre que convidado eu virei. Adorei a cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde.